Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fausto Camargo, hoje eu vou trabalhar com vocês, vou discutir, apresentar algumas ideias a respeito da autopesquisa proexológica. Hoje é o nosso tema de hoje da nossa palestra online, da nossa webconference, aqui na APEX, na Associação Internacional da Programação Existencial. Antes da gente começar a palestra, é importante a gente deixar muito claro aqui, nós vamos apresentar vários conceitos e várias ideias relativas à conscienciologia e à proexologia, tá? Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia não é convencer, não é, convencê-los de algo, mas sim trazer, de fato, novos conhecimentos, novos conceitos, novas ideias para a gente discutir e a gente debater. Nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de ideias de vanguarda, conceitos de vanguarda, ou seja, são verdades relativas de ponta, verpons. Por que é muito bom e muito esclarecedor ou muito proposital essa fala nesse momento? Porque uma ciência, ela trabalha com a verdade relativa, ou seja, aquilo que é verdade hoje, amanhã deixa de ser, tá? E com a conscienciologia não é diferente, porque à medida que a gente vai fazendo pesquisa, nós vamos descobrindo novas coisas e novas realidades. E à medida que nós descobrimos novas realidades, aquelas que nós vínhamos pesquisando até o momento, elas são superadas e aí vem uma nova vivência, vem uma nova experiência, enfim, a ciência ela vai progredindo com as suas pesquisas e com a conscienciologia não é diferente, tá? Isso nós chamamos de verdade relativa de pontas, verpons. Por isso a gente já faz um primeiro apontamento que é para que vocês mantenham a criticidade, a máxima criticidade possível. Por quê? Justamente para debater, para procurar refutar, para procurar questionar. Eu aqui no papel de palestrante, de professor, enfim, eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, eu quero muito escutar vocês e a partir do nosso debate nós podemos chegar até a novas realidades, a novas verpons, enfim, a novos conceitos que possamos colaborar para o desenvolvimento da ciência, tá? Então, reforço mais uma vez, o nosso objetivo aqui não é convencer nenhum de vocês, muito pelo contrário, o nosso objetivo é de debater e de esclarecer a todos. Bom, e antes da gente falar de proexologia, de autopesquisa voltado à programação existencial, é importante nós deixarmos muito claro que o nosso objeto, o objetivo aqui, a proexologia, ela é uma especialidade de uma ciência chamada conscienciologia. E o que vem a ser a conscienciologia? A consciência, ou seja, o estudo de si mesmo. A consciência sou eu, é você, é o nosso self. Então, somos nós mesmos, tá? A grande diferença que a gente faz aqui com as ciências convencionais, deixando muito claro isso de partida, diz respeito principalmente ao nosso paradigma consciencial. O paradigma são as regras, são os princípios que norteiam determinada ciência, tá? No caso da ciência convencional, nós chamamos aquilo de paradigma newtoniano cartesiano, ou seja, ele é fisicalista, ele é materialista. No caso da conscienciologia, nós chamamos de paradigma consciencial, ou paradigma multidimensional, porque nós consideramos uma outra série de variáveis além dessa intrafísica, dessa material, tá? Essas variáveis eu vou esclarecer mais um pouco para vocês. E o que é a proexologia? Bom, a proexologia, então, ela vem a ser uma especialidade da conscienciologia, uma especialidade dedicada à programação existencial, ou, em outras palavras, como dizem, propósito existencial, projeto de vida, missão de vida, enfim. É essa programação existencial, tá? E por que da programação existencial? Porque nós partimos da premissa, já que nós estamos no paradigma consciencial, de que uma pessoa, antes de renascer, ou seja, antes de ressomar, nós chamamos o renascimento aqui de ressomar, né? Ou seja, de reativar o soma. Soma é o corpo biológico que nós descartamos numa vida e na outra vida a gente vem com outro.
nós nos preparamos para essa vida. Então, nós nos preparamos para fazer algo. E esse algo que nós nos preparamos, nós chamamos de programação existencial. Tá? Algo que nós preparamos antes do nosso renascimento. Então, o que vem a ser a Apex? Então, a Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ela foi fundada em 2007. Ela é uma IC, uma instituição conscienciocêntrica. Uma instituição conscienciocêntrica é uma instituição sem fins lucrativos, com base em voluntariado, sem conotação mística, religiosa ou político-partidária. Tá? O seu propósito principal é o esclarecimento. No caso da Apex, o esclarecimento voltado para o propósito existencial ou ainda programação existencial, a evolução pessoal e grupal, sempre a partir da premissa e do paradigma consciencial. Tá ok? Eu sou o Fausto Camargo, sou graduado em administração, professor universitário. Tive o meu primeiro contato com a Conscienciologia em 1996. Tá? Naquela época falava-se muito da projeciologia, das saídas fora do corpo humano. Na época eu era ateu, e muito curioso com a projeção fora do corpo, eu comecei a pesquisar e fazer contatos e ter contato com material, pesquisa, e depois com o tratado da projeciologia, e eu comecei a pesquisar, tinha algumas experiências fora do corpo, saía às vezes fora do corpo, uma certa relatividade, uma certa frequência, e isso foi me instigando cada vez mais, tá? E aí eu continuei as pesquisas na época, fui avançando, enfim, e eu estou aqui já há 22 anos, estudando paradigma consciencial, estudando a Conscienciologia, a Praxeologia, enfim, e outras, tá? Sou tenepsista desde 2012 e verbetógrafo de alguns verbetes, como rendimento consciencial, investimento consciencial, liderança multidimensional, perfil liderológico e outros que a gente vê na enciclopédia da Conscienciologia, tá ok? Então, fica logo o primeiro recado, quando a gente diz que nós não queremos convencer ninguém que vocês mantenham a própria conscienciologia, é que não acredite em nada, nem mesmo no que for dito neste curso, tá? Falo nesse curso porque acaba sendo um curso de curta duração de 1 hora, da nossa web, ou nesta palestra. Então, experimente e tenha as suas próprias experiências pessoais, tá? Essa é a ideia. O principal objetivo da nossa palestra de hoje é apresentar, discutir e debater conceitos relativos à autopesquisa praxeológica. É claro que para a gente falar de autopesquisa, a gente vai ter que falar de conhecimento, de ciência, de pesquisa, do paradigma, enfim, tá? Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu vou procurar deixar um pouco mais claro para vocês algumas bases que ajudam a gente a entender a ciência de fato, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui nos paradigmas da conscienciologia, tá? Paradigma, como eu falei para vocês, ele são os princípios, são as regras e são as normas que dão a diretriz para determinada ciência. Aqui na conscienciologia nós temos 6 pilares nesse paradigma. O primeiro pilar é aquilo que nós chamamos de holossoma, ou seja, holossomática. Ou seja, nós interagimos aqui nessa nossa dimensão, ou quando nós estamos ressomados aqui intrafisicamente, tá? A partir de um conjunto de veículos de manifestação. São 4 veículos de manifestação, nós partimos a princípio desses 4 veículos. Primeiro é o soma, que é esse nosso corpo físico, o nosso corpo biológico. Aí nós temos o psicossoma, que seria o que no espiritismo chama de perispírito, ou o corpo emocional, que é a nossa réplica do corpo físico, pela qual nós temos uma projeção consciente. Nós temos o energossoma, que é o nosso corpo energético, que é através do qual nós temos a sensação, experimentamos e percebemos energia de ambiente, de pessoas e por aí vai. Eu costumo dar um exemplo quando a gente fala de energia, que é o seguinte: existem determinados ambientes que às vezes nós entramos em uma casa e a gente se sente mal, tá? Ou a gente fica meio deprê na hora que a gente entra. Isso tudo é interação energética que a gente tem, não é? Nós temos um quarto veículo,
que é o corpo das ideias, o corpo mental, que é aquilo que nós chamamos de mental soma, tá? Então, toda a nossa manifestação, mesmo aqui intrafísica, quando nós estamos aqui ressomados, nós estamos nos manifestando por esses 4 veículos. Quando eu penso, eu estou me manifestando pelo mental soma. Quando eu expresso alguma emoção, é pelo psicossoma. Toda essa manifestação ela é baseada em alguma... Sempre tem energia. Então, eu falo com vocês, vai energia. Eu interajo com pessoas, com ambientes, a gente percebe as energias, tá? E quando nós estamos aqui no intrafísico, ressomados, o que acontece? Esses 4 veículos, eles estão encaixados, não é? Interagindo essa manifestação. Algumas pessoas têm maior sensibilidade, outras menos sensibilidade, tá? Mas o fato é que todas, de algum modo, utilizam os 4 veículos, percebendo ou não. Aí a nossa segunda premissa é a premissa da multidimensionalidade, que nós nos manifestamos em diferentes dimensões, em realidades não físicas, tá? Nosso terceiro pilar é aquilo que nós chamamos de bioenergética, ou seja, nós temos uma interação energética constante, independente de nossa vontade. Por isso que a gente fala, o ideal é a gente aprender a dominar as energias, dominar a manifestação a partir dessas bioenergias. Isso vai dar mais lucidez para a gente e vai facilitar a nossa interação, tá? A autopesquisa, seja ela aplicada à praxeologia ou não, ela ajuda muito a gente a mapear e ter uma noção maior dessa bioenergética. Por exemplo, fazer autodefesa energética, né? A gente doar mais energia, nós fazermos assistência com energia, mantermos a nossa lucidez um pouco mais frequente, porque a energia vai ajudar nesses processos, tá? A serexualidade, que nós somos consciências milenares, ou seja, já tivemos diversas vidas. O Fausto hoje não é o Fausto dessa vida, ele é um produto, ele é um resultado de várias existências. O temperamento do Fausto, que pode manifestar alguns traços fortes, que nós chamamos de alguns pontos fortes, ou alguns pontos fracos, ou alguns pontos, traços faltantes, né? Eles são decorrentes desse acúmulo de vidas, desse acúmulo milenar de diversas vidas, tá? Então é natural que com a evolução a gente vai aos poucos, cada vez mais, reforçando alguns pontos fortes, né? E superando alguns pontos fracos. Essa é a nossa evolução. Aí nós temos a cosmoética, que é o princípio que considera a ética de modo interdimensional, por isso cosmo, tá? Ela é muito mais abrangente. A gente sai desse mundinho pequeno do eu, do ego, e vamos para um mundo maior, para o mundo poli, para o mundo cósmico, tá? Por isso que é cosmo, tá? De uma ética maior, uma ética mais ampla. Eu costumo dar um exemplo, 2 exemplos bem claros, para a gente entender bem o princípio da cosmoética, que é o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de fabricar armas e de vender armas, isso intrafisicamente é ético e tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Então, por exemplo, o inventor do fuzil AK-47, ele ganhou o prêmio Nobel, tá? É o fuzil mais vendido do mundo. Ok, bacana, o cara deve estar muito rico, enfim. No entanto, a partir dessa arma que foi inventada, muita gente morreu, ou seja, muita gente dessomou, provocou a morte de muitas pessoas prematuramente e incentivou a guerra por outras, como a gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, que vive uma verdadeira guerra civil, e lá se vê também traficantes usando muitos fuzis, entre eles esse AK-47. Eu estou querendo dizer com isso que, por um lado, algo que parece ético, multidimensionalmente, isso não é nem um pouco ético, pelo contrário. Porque se aquele fuzil, que foi uma arma inventada pelo Joãozinho, por exemplo, causou a morte de 1000 pessoas, esse cara ele vai ter que se recompor, vai ter que voltar e fazer o acerto com essas 1000 pessoas. Tá? Isso é só um exemplo. Outro exemplo que eu costumo falar é a indústria do cigarro, a indústria da bebida, que são coisas que intrafisicamente parecem éticas, parecem morais, mas extrafisicamente elas são antiéticas, ou melhor, anticosmoéticas. Por que isso é importante? É importante porque a partir do paradigma consciencial a gente consegue reperspectivar toda a nossa vida, todos os nossos atos, não é? E aí quando a gente for praticar
toda nossa ação, a gente tem que pensar que ela vai ter uma reação que não é só intrafísica, mas que ela tem uma reação que ela vai ser multidimensional e às vezes muito maior, que ela vai ser multimilenar. Ela vai ter consequências em várias vidas nossas daqui para frente, tá bem? E aí, enfim, a última premissa do nosso paradigma consciencial é a autopesquisa. A autopesquisa nada mais é do que a gente chama de LabCon, ou seja, o laboratório consciencial. O laboratório consciencial na conscienciologia é a própria consciência. Você é o seu experimento, você é o seu laboratório. Por que é importante deixar isso claro? Porque na ciência convencional, a gente tem, por exemplo, uma indústria farmacêutica desenvolvendo remédio. Ela vai, testa em cachorrinho, testa no ratinho, ou seja, ela faz sempre experimento em outras pessoas ou em animais. Vai fazer teste de vacina, testa primeiro nos bichinhos, ok, macaco, sei lá o que mais, aí faz um grupo de teste em pessoas. Mas aquele cientista ele não está testando nele, ele está testando em outras pessoas. Isso no caso de teste de vacina, mas isso a gente pode ampliar em vários casos. Por exemplo, eu que sou administrador, a gente vai analisar organizações, eu me separo do meu objeto de pesquisa e vou estudar um outro objeto, que é uma empresa, por exemplo, né? E aí o pesquisador ele está separado do objeto. Aqui na Conscienciologia, não. O olhar é o mesmo, ou seja, o pesquisador ele é o objeto. Por quê? Porque ninguém é melhor para conhecer a si mesmo do que a própria consciência. O Fausto, por exemplo, não tem como conhecer o Manuel ou o João mais do que ele. Por quê? Porque ele não viveu aquela série de vidas. Ele não teve a percepção consciencial, bioenergética que o João teve ontem ou nessa vida, enfim. Nada melhor do que a própria pessoa para registrar e para se conhecer. Não tem como o Fausto fazer a pesquisa pelo João. É ele que tem que fazer a pesquisa por ele mesmo, tá bem? Então, essa premissa é a premissa que vai dar a direção, dar o norte para a nossa palestra de hoje, porque a gente já vai partir do princípio de que nós somos o nosso próprio LabCon, o nosso próprio laboratório consciencial, somos nós mesmos. Isso muda radicalmente o nosso modo de ver e aumenta muito a nossa responsabilidade quando a gente fala de evolução pessoal, de evolução grupal e de assistência e por aí vai, tá? Por que aumenta a nossa responsabilidade? Porque a partir do momento que eu sou o meu próprio laboratório e eu sei que eu sou responsável pela minha evolução e que eu vou crescer muito mais a partir das minhas autopesquisas, se eu não fizer autopesquisa, eu não vou avançar, não vou fazer as minhas reciclagens e por aí vai, porque não dá para terceirizar a minha pesquisa a outra consciência. Eu não posso mais terceirizar os meus erros e os meus acertos para outra consciência, para o João, para o Manuel, enfim, tá? O que eu tenho que fazer no caso? Eu tenho que reconhecer, né, os meus acertos, reconhecer os meus erros e assumir de fato a minha vida. E a assunção da vida, o assumir a vida, para muitos nem sempre é muito fácil, porque exige um enfrentamento de si mesmo. Tá certo? E aí, então, partindo de autopesquisa, é importante a gente ter uma noção de conhecimentos, tá? Conhecimento, nós temos 4 tipos de conhecimentos básicos. Um conhecimento é o conhecimento vulgar, é o senso comum, são os ditados, né? Só que esses ditados, eles são crenças populares, não é? Não quer dizer que aquele conhecimento tenha alguma validade, não é? É aquela história, eu olhei para o céu, dizem que se eu olhar para o céu, para o norte e tal coisa brilhar, vai chover, né? Isso é conhecimento vulgar, mas isso não quer dizer nada, tá? O segundo aspecto é o conhecimento filosófico. E esse conhecimento filosófico ele tem a sua raiz na reflexão, na abstração, no raciocínio lógico. Isso vem bem dentro da filosofia, principalmente filosofia clássica grega. Quando a gente lê, por exemplo, o livro A República de Platão, no primeiro capítulo do livro da República de Platão, Sócrates faz uma
reflexão sobre aquilo que é ético, sobre aquilo que é justiça. Mas ele está apenas inferindo, olha, será que é ético? Será que é justo tal coisa? Ou será que é justo a outra coisa? Mas por que que ele é muito abstrato? Porque ele não sai do campo da reflexão, do raciocínio, ou seja, ele não vai para a verificação, ele não vai para a experimentação, tá? E aí a gente tem o conhecimento teológico, conhecimento baseado na crença humana, não é? E aquela crença, por exemplo, de que eu nasci, que o Adão nasceu da costela da Eva e que eu sou filho de Adão e Eva, né? Isso já se faz em milênios e assim, tá, então me diz cientificamente como que você comprova isso, né? E vamos comprovar por fatos. Então isso aí é crença humana, tá? A gente tem crença de herói, a gente tem uma série de crenças que quando a gente começa a analisar, a decompor, ou seja, a pensar mais cientificamente sobre elas, o nosso olhar pode mudar radicalmente sobre o assunto, tá? Aí nós temos o conhecimento científico tradicional, que é uma investigação metódica e sistemática da realidade, tá? Agora, qual que é a grande diferença que eu falo? É assim, a ciência, ela nasce lá mais ou menos no século XVII. Vamos pensar um pouco para lá, quando René Descartes, principalmente, lança o seu livro Método, né? E o Método ele traz uma série de realidades por volta de 1643, eu acho, 1647. Ele lança uma série de realidades que até hoje vigoram, como a decomposição, a superespecialização do conhecimento, enfim, tá? E até hoje, passados seus 300, 400 anos, nós trabalhamos da mesma forma. Só que aí existe um outro conhecimento, que eu costumo falar, que é o conhecimento científico conscienciológico, que é o quê? O esclarecer dos fatos ou fenômenos de pesquisa tendo em vista a realidade multidimensional, bioenergética e serexológica, tá? Ou seja, multimilenar. Aí é muito diferente. Eu saio da matéria do pesquisar, por exemplo, por que a mosca voa, tá? Estou dando um exemplo bem útil, que é só para a gente refletir, e passo a pensar, olha, qual que é a função dessa mosca no ecossistema, mas olha, vamos pensar multidimensionalmente, vamos pensar em escala evolutiva, vamos pensar em uma outra série de realidades, isso amplia demais o nosso escopo de atuação, tá? Bom, e aí o nosso foco passa a ser o quê? Ao invés de pesquisar ou procurar olhar de fora os fatos e acontecimentos, lembra aquilo que eu falei? Em heteropesquisa, ou seja, na ciência convencional, a gente passa a olhar de fora o acontecimento, ou seja, separar o objeto do pesquisador, tá? Então, ao invés de a gente ter aquela heteropesquisa, o próprio pesquisador passa a ser o seu objeto de pesquisa. Daí a necessidade da autopesquisa ou ainda de se autoconhecer. Por isso, evolui mais rápido quem procura se autopesquisar, e é aquilo que eu já falei, né, já procurei chamar a atenção, ao relatar que aí nós passamos a ser os responsáveis pela nossa própria evolução. Mas aí tem uma pegadinha que o pessoal gosta de falar, né? Que essa pegadinha é um pouco maior, que é assim, se eu sou responsável pela minha própria evolução, de algum modo, eu também sou responsável pela evolução daqueles que estão no meu entorno. E é aquilo que a gente fala, às vezes, de max pro ex, né? E uma programação existencial a maior. Eu tenho a minha própria programação, mas ela vai influenciar a vida de vários outros. Então, por exemplo, a partir do momento que eu começo a melhorar, meu pai, minha mãe, meu irmão, começam a ver e começam a perceber que eu, de algum modo, melhorei, né? Seja no sentido que estou sendo mais gentil, mais cortês com eles, e o que quer que seja isso, muda também o entorno deles, tá? Então, na verdade, quando a gente muda, a autopesquisa, ela tem um potencial muito grande, que é o fato dela proporcionar mudanças íntimas na gente, mas também proporcionar mudanças no nosso entorno. E isso aumenta mais ainda a nossa responsabilidade quando a gente pensa em evolução, tá? Não existe evolução pessoal isolada, tá? Toda evolução, ela tende a ser grupal. Por quê? Na medida que um muda, ele arrasta, ele puxa o grupo, ele puxa o seu entorno, tá? Naturalmente. Dá um exemplo clássico, tá? Vou dar um exemplo bem intrafísico para vocês. Nós temos, por exemplo, uma sala de aula em que nós temos, sei lá, 20 alunos, e aí de repente, nós tínhamos um aluno que ele tinha umas de notas medianas para baixo, esse cara começa a estudar.
E à medida que ele começa a estudar, começa a melhorar as notas dele, aqueles que antes tinham notas muito boas, vai falar, pô, o que está acontecendo? Eu não vou ficar para trás desse cara, não. Eu vou estudar também. E aí começa a estudar e começa a tirar notas melhores. Então é para a gente ver como que a ação de um melhora a ação do outro, não é? Nesse caso, a gente está pensando positivamente, porque nós estamos falando de evolução. O do contrário acontece também, como a gente sabe que há condutas que são anti-proex, como a gente fala, né? Por exemplo, a pessoa que começa a andar com um cara que é traficante, né? Qual que é a tendência dessa pessoa? A tendência dessa pessoa é ir para o patológico, é ir para o pior, não é? E por aí vai, tá? Então, todos os nossos atos, nós somos responsáveis pela nossa própria evolução e, de algum modo, tá, isso tem um efeito rebite, né, que vai, de algum modo, rebater ou influenciar o nosso entorno. E aí, falando em métodos, nós temos ainda algumas coisas para a gente pensar aqui sobre a autopesquisa, tá? A primeira ideia é assim, toda ciência ela baseia-se em métodos ou ferramentas para pesquisa, análise e classificação. Com a Consciologia não é diferente. Por isso aqui importa a gente ter muito método, muito técnica, muito pesquisa, porque a gente só avança a partir de métodos e técnicas, tá? Ou seja, usando a nossa racionalidade. Esses métodos, essas técnicas, eu vou falar um pouquinho para vocês e vamos procurar avançar um pouco mais. Olá, Sônia, boa tarde. E vamos procurar falar um pouco mais. Sônia, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Para a gente deixar isso mais claro para a gente, tá? A nossa ideia aqui, quando a gente fala de autopesquisa, é a gente avançar no autoconhecimento. Esse autoconhecimento ele tem um objetivo, tá? Que é justamente acelerar a nossa evolução. E aí o método científico ele tem um certo rigor. Ciência tem rigor, tá? Esse rigor é um pensar cientificamente, um pensar criticamente. Assim, livre de dogmas, achismos ou deduções, o método científico leva à reflexão, leva ao uso do discernimento, leva a questionamentos constantes. Por isso a gente diz, olha, evolui mais quem questiona. Então, a autopesquisa leva ao questionamento de si mesmo ou ao questionamento contínuo. O que é esse autoquestionamento contínuo? Em ciência, a gente costuma falar, a gente tem um problema de pesquisa, a gente tem uma pergunta de pesquisa, não é? E na Consciologia, nós podemos ter pergunta de pesquisa. Por exemplo, eu posso falar uma pergunta de pesquisa para mim. Puxa, qual será o meu megatrafar? Qual será o meu megatrafor? Ou seja, meu talento, meu grande talento, né? Aquilo que eu tenho de força, de potencialidade. Agora, isso tem que ter um porquê também. Não adianta eu saber o porquê, identificar o meu megatrafor, mas eu tenho que fazer uso dele, né? Tenho que fazer uso dele de modo a ajudar as pessoas, de modo a impulsionar, alavancar a minha própria evolução. Tá? Bom, e aí a autopesquisa, ela tem algumas etapas, ela depende de uma série de processos que às vezes são também semelhantes à ciência convencional. O primeiro, por exemplo, é o processo de planejamento da pesquisa. E diferente da pesquisa realizada na ciência convencional, esse nosso planejamento, ou seja, o nosso objeto de pesquisa, vai se limitar a nós mesmos e aos elementos circundantes que são provenientes da nossa própria realidade. Por isso, assim como já foi falado, na autopesquisa a pessoa é o seu próprio laboratório, que chama de labcom pessoal. Então, os experimentos são, sim, desenvolvidos, realizados sob certas condições, determinadas pelo pesquisador, sobre certas anotações, sobre certos parâmetros, enfim, que a gente vai anotando, vai registrando, com a ideia da gente se conhecer mais e melhorar um pouco mais a gente, tá? E aí a pergunta é autopesquisa, ou seja, as hipóteses, elas são variáveis, claro, e elas são determinadas pelo próprio pesquisador, a ele mesmo, ou seja, que levem a sua reciclagem intraconsciencial. Aqui na Consciologia nós temos esse conceito muito forte de recim, ou seja, de reciclagem consciencial, intraconsciencial, que é o seguinte, se nós somos consciências, não é? Nós precisamos melhorar nós mesmos. Então, nós temos uma intraconsciencialidade. O que é essa intraconsciencialidade? É o nosso íntimo, é o nosso ser. Então, a nossa mudança de temperamento, é uma coisa muito difícil, tá? É uma mudança de temperamento, porque isso são coisas muito antigas.
Uma mudança de patamar, uma mudança de temperamento, é que eles chamam de reciclagem intraconsciencial. Então, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que o Fausto, por exemplo, ele tem um certo travar que chama-se arrogância. Tá? Essa arrogância não vem dessa vida, ela vem de muitas vidas. Para o Fausto mexer com essa arrogância, mudar e superar esse traço, não é simples e não é rápido. Vai muita anotação, vai muito registro, vai muito feedback, vai muita força de vontade, não é? E aí só a partir disso, quando ele conseguir abandonar esse trafar e transformar esse trafar em um trafor, aí nós temos uma mudança, nós temos uma reciclagem intraconsciencial. Ou seja, a partir do momento que eu deixo de ter um ponto fraco e transformo esse ponto fraco em algo neutro ou ainda em um trafor, e vamos lembrar que trafor é um traço-força, um ponto forte, mas ele só acontece, a gente só adquire ele após muito uso e após muita repetição, não é? Então, por exemplo, ninguém nasce super comunicativo. Ele adquire essa comunicabilidade ao longo de várias vidas, não é? Ah, mas eu posso ser comunicativo nessa vida? Posso. O que eu vou fazer? Olha, eu vou colocar cara a tapa, eu vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. À medida que eu vou repetindo, né? Repetindo essa minha manifestação, eu vou transformando aquilo em um trafor, em um ponto forte, tá? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, a autopesquisa ela tem um propósito. Então, a gente tem que pensar, olha, qual que é o propósito da tua autopesquisa? Qual que é a tua intenção na tua autopesquisa? Quais são os seus objetivos com a autopesquisa? Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Por exemplo, supor que eu vou fazer uma autopesquisa, como eu fiz lá quando eu tinha 16 anos de idade, que era o seguinte, eu queria saber qual que era a técnica projetiva que facilitava mais a minha saída fora do corpo. Beleza. Testei, sem brincadeira, eu acho que eu testei todas as técnicas que estão contidas no livro Projeciologia, tá? Panorama das experiências fora do corpo, publicado pelo professor Valdo, inicialmente em 1986. Enfim, devo ter aplicado todas as técnicas, todas. Aí tem uma ou outra que se adequa melhor, mas olha só, eu queria saber qual que era a técnica projetiva que facilitava mais a minha saída fora do corpo. Agora, qual que é a intenção para isso? A intenção é só sair fora do corpo? Isso, tá entendendo? Pode até ser, mas é pouco, tá? Mas vamos pensar, puxa, a intenção poderia ser outra. Naquele momento era só sair fora do corpo mesmo. Porque um adolescente com 16 anos, imaturo, ele quer conhecer o mundo, né? Ele descobre que existe um negócio chamado paradigma consciencial, multidimensionalidade, ele quer toda hora sair fora do corpo e ver como que aquilo acontece, tá? Mas isso pode ser um pouco mais profundo, por exemplo. Poxa vida, e se eu sair fora do corpo para fazer assistência a outras consciências, sejam elas conscientes ou conscientes? Muda completamente o viés da minha pesquisa. E isso é importante a gente dizer porque quanto mais cosmoética a gente tem na nossa pesquisa, a chance da gente ter um amparo de função, ou seja, um amparo técnico, um amparo aquilo que em algumas religiões chamam de expertise de mentor, em crenças chamam de anjos da guarda, enfim. A gente chama de amparo porque ele é técnico, tá? A gente pode ter um amparador técnico voltado para a autopesquisa e, de repente, você está lá fazendo uma pesquisa, você tem um insight, você tem uma inspiração, e você fala, nossa, como que eu nunca tinha pensado nisso, tá? Então, a cosmoética, ela é outro pilar que ela é fundamental na medida que a gente pensa na intencionalidade da nossa pesquisa, tá? Algumas etapas para a nossa autopesquisa. A primeira dela é a observação de fatos e para fatos, tá? Porque a observação leva às dúvidas aos questionamentos. A gente costuma falar, olha, registra tudo da sua manifestação, tá? Existem algumas técnicas para isso, mas, por exemplo, existe uma técnica, a gente pode chamar assim, de diário de bordo. Faça seu diário. Ou seja, todo dia, antes de dormir, faça uma narrativa daquilo que aconteceu no seu dia e vá destacando aquilo que te chama mais atenção. Você vai, com o passar do tempo, com 30, 40, 60 dias, se você pega aquilo pega e para e vê e analisa, você vai ver como que você funciona, sabe? O padrão do seu comportamento, o padrão de suas atitudes no dia a dia.
O segundo, olha, tá voando cabelo, tá voando tudo aqui. Brincadeira, pessoal. Nossa segunda etapa, que se chama questionamento, tá? Ou seja, todo questionamento que a gente tem, como eu dei como exemplo, qual que é a melhor técnica projetiva, sabe? Qual que será a minha cláusula pétrea da minha ProEx, por exemplo, né? Isso é uma pergunta de pesquisa, é uma formulação de um problema, tá? E isso é passível de resposta. E aí eu dou um exemplo, já falei para vocês, olha, qual será o meu mega trafor, meu grande talento? E aí, isso é muito sério, porque depois disso a gente vai procurar referência. Ou seja, eu vou procurar uma série de informações que vão me ajudar a entender aquele problema de pesquisa, tá? Existe um negócio que é muito sério, a gente fala na Consciologia, chama de tridotação consciencial. O que é tridotação consciencial? É intelectualidade, comunicabilidade e o parapsiquismo. Tem gente que às vezes não dá muita bola para a intelectualidade, enfim, outras dão, mas por que é muito sério a gente pensar nisso? Porque, assim, o meu dicionário analógico de determinado assunto ele é limitado. Então, a partir do momento que eu começo a estudar mais aquilo lá, eu começo a aumentar o meu dicionário cerebral a respeito daquele assunto. Então, acontece, por um amparador me inspirar, é muito mais fácil ele me inspirar se eu tenho um dicionário cerebral muito maior. Que ele não tem como me inspirar, né, de algum modo, se eu não tenho aquela informação. Como que ele vai me inspirar de algo e eu não tenho a sinapse para fazer conexão de algo que eu nem sei que existe? Tá? E isso é muito sério. Então, por exemplo, quando eu vou pesquisar, eu vou me pesquisar enquanto ser humano, nas minhas relações sociais, vamos pensar assim, nas minhas relações sociais, e como eu me manifesto no dia a dia. Ora, se eu vou me auto-pesquisar quanto a isso, eu vou primeiro, por exemplo, fazer um dicionário para mim mesmo, tá, pessoal, um dicionário de afeto, por exemplo, né, para descobrir, ou um dicionário de sentimentos, para eu fazer uma listagem que seja 200, 300 coisas, sei lá, do que são manifestações de ódio, raiva, amor, carinho, afeto, compaixão, enfim, uma série de coisas para ajudar a me entender, tá? E aí eu vou pesquisar o que é cada coisa, quais são as patologias que se relacionam a isso ou não, e eu vou aumentando cada vez mais o meu dicionário cerebral. Isso vai me ajudar a entender o meu problema e a entender as minhas próprias anotações na minha própria autopesquisa, tá? Aí, a quarta etapa, a gente tem as hipóteses, né, que são as possíveis respostas a serem testadas. Por exemplo, no caso de respostas, olha, posso falar, o megatrafora é comunicabilidade, porque no dia X, no dia Y, eu faço isso, fiz aquilo. O megatrafora pode ser intelectualidade, ou pode ser determinação. Claro que a gente vai inferir uma série de hipóteses. Hipótese, ela sempre é variável, então ela pode acontecer ou não, por isso que ela é variável, tá? Por isso que ela tem que ser verificada. Então é bom a gente fazer uma listagem daquilo que pode ser ou não para fazer a verificação. Nossa quinta etapa, aquilo que eles chamam de experimentação, ou seja, o experimento é uma forma de se submeter à pesquisa de modo a verificar e comparar os resultados com o problema, com as referências e com as hipóteses em questão. Eu costumo falar que a experimentação em si, ela já é um autoenfrentamento, tá? E a análise consiste na análise dos resultados obtidos. Por exemplo, se uma megatrafora é comunicabilidade, de que forma ela pode ser útil no meu processo de reciclagem pessoal? Na interassistência, como posso utilizá-lo, então, para superar uma megatrafora? Tá? Ok, e os padrões, né? O que são os padrões? Tudo aquilo que eu vejo na minha autopesquisa, nas minhas anotações, todas aquelas referências, já respondo, tá, Simone? Todas aquelas referências, aqueles padrões, eles vão gerar padrões, né? Eles vão gerar padrões que vão se repetir com uma série de tempo. A Sônia está perguntando aqui, olha, fragmentando cada tema que vai surgindo nos registros, pode ajudar na compreensão desse registro, uma análise? Pode sim, Sônia. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, e aí, se não te esclarecer, você me fala, tá? A gente tenta deixar mais claro um pouco ainda. Olha só, Sônia, um exemplo didático, tá? Objetivo, olha, identificação do megatrafor. Estou pensando aqui no tema praxeologia, vou justificar essa minha pesquisa, que eu posso dizer o seguinte, olha,
O uso do Mega Trafora pode alavancar a Proex ao anular os trafares, ou ainda reverter a sensação de incomplexo, e o Melim reorientando a consciência, ou seja, me centrando de volta na vida, tá? Que a partir do momento que eu passo a usar isso, eu conheço que eu tenho algo e passo a usar isso de modo positivo, a tendência é eu conseguir realizar ou retribuir mais as pessoas. E a coleta de dados, a gente faz por anotações, registros diários, como disse, um diário de bordo, planilhas, atividades cotidianas, eu posso listar com os traços, com situações, decisões, enfim. Onde que eu quero chegar? Com exemplo, olha só, Sônia, se isso te ajuda, tá? Eu posso, por exemplo, anotar 10 situações que eu tive naquele dia, tá? Ou vou pensar aqui na minha vida. 10 situações que marcaram a minha vida. Puxa, uma decisão que eu tomei lá em 2008, eu tive a chance de fazer isso, aí eu tomei a decisão X. Tá. Qual era o traço que estava por trás dessa decisão? Era a determinação, era a vontade, enfim. E aí eu posso listar 10, 15 situações, aí eu vou listar as 15 decisões que estavam por trás disso, os 15 trafores que estavam por trás disso, vou ver aquele que mais se repete. Aquele que mais se repete tem a tendência de ser o seu mega trafor. O problema do mega trafor é que às vezes a gente usa ele e está tão evidente, mas é tão pé nas costas a gente utilizar, é que para a gente a obviedade ela não transparece como ela transparece para outras pessoas. Tá? Aí alguns exemplos para a gente ajudar a entender e melhorar essa nossa coleta de dados. Tá? Olha só. A gente pode fazer, por exemplo, uma autobiografia relacionada ao ProEx, ou seja, enumerar em ordem cronológica os principais fatos ou acontecimentos das experiências nossas nessa vida humana, utilizando como referência aquilo que considero como situações que influenciaram na ProEx. Tá? Vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês relacionado a esses três assuntos. O outro, aportes existenciais relacionados em ordem lógica e cronológica, com base na autobiografia, os aportes e as consequências do mesmo. Aportes são coisas que eu ganhei, tá? Que a gente falou porque teve um dedo de amparador, e aquilo mudou completamente a nossa vida de modo positivo. Tá? Ideias inatas, relacionar as ideias inatas, ou seja, pensamentos, valores, interesses que demonstramos desde criança, independente das nossas influências. Então, vou dar um exemplo. Lá, quando eu era criança, por exemplo, eu queria ser professor. Tá? Beleza. Fiquei com aquilo na cabeça, me formei em administração, trabalhei por algum tempo no mercado, até 2012, antes de eu dedicar full time, 2015, full time ao processo da docência, eu trabalhava no mercado, isso foi o que deu uns 10, 15, 17 anos de atuação profissional. Tá? Agora, qualquer parada, lá em 2008, se eu listar, eu tive uma situação que mexeu muito com a minha vida, um acontecimento, que eu passei num processo seletivo para assumir a direção de uma empresa grande na época, que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, e foram dois fatos. Junto com ela, eu participei de um concurso de seleção para um mestrado na época, e esse mestrado me dava uma bolsa. Tá? É um mestrado feito numa grande instituição no Brasil, super reconhecida nacionalmente, mas ela é privada e custava uma bica pagar o mestrado, custava uma bica viver no lugar. Tá? Então acontece, eu podia escolher minha carreira profissional ou escolher minha carreira acadêmica. Na época eu falei, não, vou escolher a minha carreira acadêmica. Quando eu faço isso, eu costumo falar que aquela decisão foi um aporte, porque quando eu decidi fazer o mestrado, eu ganhei uma bolsa que pagou o meu mestrado e que me sustentou, ao mesmo tempo, morar no Rio Grande do Sul, onde fiz o meu mestrado. Tá? Então, era uma bolsa que a gente pode falar uma bolsa gorda, que ao mesmo tempo pagou o teu curso, ele te deu uma grana para você morar e não passar dificuldade no tempo da realização daquele curso. Tá? Então, eu tinha uma ideia inata, que era ser professor, fazendo essa autobiografia. Eu tenho o fato, que foi essa decisão, né? E aí eu tive esse aporte também. Tá? E aí a gente tem outras técnicas, que é, por exemplo, a lista de trafares e trafares, ou seja, ali são os nossos pontos fortes, ali são os nossos pontos fracos e daquilo que é faltante, daquilo que eu não tenho e eu ainda preciso conquistar. Tá?
a lista das nossas motivações, das nossas prioridades. Se a gente não está feliz, a gente costuma brincar, né? Isso está lá no manual da programação existencial, manual da ProEx, que a gente costuma falar, olha, ninguém vem a essa vida por passeio. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, ninguém vem a essa vida para sofrer. Se você está sofrendo, se você é infeliz, né, digamos assim, momentaneamente, porque felicidade eu posso falar que é um momento, né, é um estado de ser. Se você não tem motivação, alguma coisa está errada. Então a gente tem que listar as nossas motivações, aquilo que eu gosto de fazer. Porque a gente tem que ter motivação, a gente tem que ter prazer naquilo que a gente faz, né? Enfim, listar as prioridades da nossa ProEx. Por exemplo, qual que é a minha prioridade? Minha prioridade é dar aula de Consciologia, por exemplo. Minha prioridade é escrever livro. Minha prioridade é escrever verbete. Eu escrevo verbete, escrever livro? Não. Tem motivação? Tem. Mas por que eu não faço? Tá? Isso é uma análise que a gente tem que fazer. Olha, eu tenho como meta começar a minha TENEPS daqui a 3 anos. Tudo bem. Quais são os traços que você tem de Trafor que vão te ajudar a isso? Eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa disciplinada. Ok, show de bola, vai te ajudar. Quais são as tuas motivações? Eu quero ampliar o grau de minha assistência. E quais são as minhas prioridades? Liste as prioridades que você precisa vencer uma a uma e enumere para você chegar até lá, tá? As retribuições. As retribuições, a gente costuma falar que programação existencial é retribuir, né? Porque a gente só evolui à medida que a gente ajuda os outros. Então, tudo que eu recebi nessa vida, de algum modo, eu vou ter que retribuir. Então, isso é algo que me marca muito, que eu falo assim, puxa vida, eu recebi, ganhei, né? De certo modo, tudo bem que é meu mérito, que eu tive que estudar, me dedicar. Mas, até certo modo, eu ganhei um aporte, né? Que foi o mestrado. Agora, eu tenho que retribuir isso, de alguma forma. Eu não posso pensar só egoisticamente, tá? Foi para eu ganhar dinheiro, porque dá uma certa estabilidade, dá entrada no mercado acadêmico e por aí vai. Não. Tá? De algum modo eu tenho que retribuir isso. A retribuição ela vem como? Ela vem em pesquisa, ela vem na medida que eu vou esclarecendo cada vez mais outras consciências, enfim, a respeito de determinado assunto. Não é? Então, tudo aquilo que eu recebo, eu tenho que retribuir. Tá? Recebi uma boa educação formal? Recebi boas oportunidades na vida? Como que é? Isso aí, de algum modo, a gente vai ter que retribuir, tá? A cobrança vem. Se ela não vir nessa vida, ela vem na próxima, mas ela vai vir, pode ter certeza. Ninguém acumula dinheiro à toa, ninguém acumula conhecimento à toa, o que quer que seja, tá? A gente tem que usar isso, aprender a usar isso de modo positivo para a nossa programação existencial. Então, a análise de dados, aquilo que você fala, tá? Vamos tabular, vamos anotar, vamos planejar tudo o que a gente tem e procurar padrões e reincidências. Como a gente colocou lá naquela planilha, olha, situações, decisões do dia, o traço que estava por trás daquelas decisões, a intenção que estava por trás daquelas decisões, classifica os dados, faz a estatística dessas evidências. Quando a gente fala, por exemplo, olha, anota a narrativa do teu dia, aquilo que acontece no teu dia. É para quê? Para você procurar os padrões, procurar a reincidência, classificar aquilo, tabular aquilo de algum modo. Isso é para ajudar a gente, de algum modo, a se conhecer melhor e a superar aquilo que a gente precisa, né? Aqueles conflitos, aquelas crises que a gente tem, nada vem à toa, né? A gente costuma falar, por exemplo, o parapsiquismo, ele tem uma série de sincronicidades, ele tem um jeitão seu de funcionar, né? Então a gente tem, por exemplo, que eles chamam de sinalética energética, tá? Que a sinalética são sinais, sejam energéticos, que a gente percebe e a gente consegue mapear isso. Por quê? Porque eles têm padrões. Então, por exemplo, eu tenho um padrão que, geralmente, quando eu estou lendo um livro ou pensando em tal coisa, eu sinto formigamento na testa. Poxa, toda vez que eu vou mexer com tal coisa, dá aquele formigamento. Beleza, anota aquele padrão. Quando aquilo aparece, você fica
desconfortável, né? Ou você fica mais confortável? Desconfortável de que jeito? Puxa, aquilo me deixou irritado, fiquei mal-humorado. Aí você fala, puxa vida, aquilo ali, tá, se me deixou mal-humorado, aquilo ali tem um padrão patológico, não é? Ou seja, se é uma sinalética energética, ela tem influência extrafísica, e aquilo me deixou mal-humorado, eu posso falar, aquilo é interferência de assediador ou aquilo é interferência de amparador, tá? Vai procurando essas reincidências. E isso, aos poucos, vai deixando a gente bem mais esperto, porque às vezes a gente entra em determinado lugar que tem um padrão um pouco pior, a gente sente aquele padrão um pouco negativo, a gente fala, opa, esse mau humor não é meu, tá? Esse padrão, eu sei que não é meu, porque eu funciono de um jeito muito diferente. E aí, quando eu falo isso, quando eu começo a notar esses padrões e a perceber isso, aí eu começo a me melhorar, porque uma série de coisas que antes me incomodavam, que era muito fácil, por exemplo, tirar o que a gente fala, né? Às vezes a assediadora faz gente de bobo, né? De marionete. Então ele consegue, de algum modo, pegar num calcanhar seu de Aquiles, num pontinho teu, te deixar mal-humorado, aí você arruma uma briguinha em casa, arruma uma briguinha no trabalho, e você nem percebe que você está sendo um bobo, um bobalhão que está caindo que nem patinho, né? Nas influências dele. Às vezes é um lugar que de fato não é positivo. Então, todos esses padrões e todas essas reincidências, a gente tem que procurar, a gente tem que classificar, a gente tem que procurar fazer estatísticas desses dados, tá? Trouxe mais alguns exemplos para a gente pensar, que aquilo que eu falo, olha só. Outro exemplo para a gente pensar em autopesquisa. É uma listagem das situações do nosso dia, olha só, tá vendo? A gente está mudando o foco. Eu listo aquelas situações, eu vou pensar, olha, naquelas situações, qual que é o predomínio da minha auto-vontade, da minha vontade e da minha organização? Ah, puxa vida, eu tenho que fazer tal coisa no trabalho, mas eu não tenho vontade nenhuma de fazer aquilo. Tá? Qual que é a intenção por trás daquilo? Puxa, se eu não tenho vontade naquilo, não tenho intenção, e a gente vai procurar depois, por que isso é sério? Porque se eu começo a fazer um monte de coisa que eu não tenho vontade de fazer, que eu não me sinto motivado, que eu não me sinto organizado, que eu não tenho intenção real de fazer, por que eu estou fazendo? Não é? E quando a gente fala de programação existencial, tem um negócio que ele é muito mais sério, que é o seguinte, a programação existencial, ela não tem que ser dolorosa, né? Na verdade, eu costumo falar assim, qual que é a medida da sua programação existencial, de realização? A medida do teu grau de, digamos, o teu grau de felicidade íntima, tá? O teu grau de conforto íntimo. Se eu não estou feliz na vida, alguma coisa está errada. Porque, assim, à medida que eu avanço na minha programação, vou ter contrafluxo, eu vou ter uma dor de cabeça, eu vou ter um problema no trabalho, com certeza. Mas se aquilo me deixa mal-humorado, mexe comigo, e me deixa mais mal-humorado do que bem com a vida, está errado. E esses padrões a gente tem que mapear. Por quê? Porque aí a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria, uma decisão muito cirúrgica para mudar. Seja para mudar o segmento que você trabalha, seja para você fazer um reposicionamento profissional, o que quer que seja, mas a gente vai ter que mudar, né? E aí um outro exemplo que eu costumo trazer também, que é um exemplo que durante um bom tempo eu tinha várias planilhas dessa com essa, e essa eu chamei de irritacionograma na época, tá? Então eu notava todas as irritações que eu tinha no dia. Por exemplo, fiquei mal-humorado, porque aconteceu tal coisa assim no trabalho, fulano falou tal coisa para mim. Quantas vezes isso aconteceu no dia? Ah, isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Ah, bacana. Qual foi o possível trafar que estava por trás disso? Ou seja, porque o que acontece? Toda irritação, todo mau humor, ou todo incômodo, ele tem todo assédio, o gatilho dele é um autoassédio, tá? Então é algo que te incomodou, é algo que mexeu com você. Então, assim, a partir do momento que eu anoto todas as minhas irritações, quantas vezes aconteceu, qual foi o motivo, qual foi o possível trafar, qual era a minha intenção naquele momento, e vamos supor que eu faço uma planilha dessa todo dia eu tenho 10, 15 registros, tá? Em um mês, eu chego a uma planilha dessa que eu vou ter, sei lá, 300 registros, 400 registros. Aí, assim, aquela evidência, ela salta aos nossos olhos. Ela fica muito óbvia para a gente. Eu não tenho como negar.
puxa, eu fiquei irritado porque eu tenho uma certa insegurança porque o fulano falou tal coisa. E aí não tem como. Tá? Ou a gente faz a reciclagem, ou a gente faz a reciclagem. Porque não tem como você, como pesquisador, diante das suas evidências, e ninguém falou para você, foi você que descobriu. Não tem como você, diante daquelas suas próprias evidências, negar aqueles fatos. Tá bem? Então, é assim, para a gente caminhar para o encerramento. O que eu falo assim, como técnica de autopesquisa? Além disso, olha, fazer levantamento autobiográfico, fazer o teu diário de... levantamento autobiográfico, é o seu registro diário. E assim, eu particularmente, cada um tem o seu jeitão, tá? Cada um tem o seu jeitão, isso é fato. O meu jeitão pessoal de funcionar, o jeitão pessoal do Fausto de funcionar são duas coisas. Uma coisa que é o diário de bordo, que é o diário de registro de tudo que aconteceu durante o dia. Depois eu pego esse diário e vou retirando as evidências dele. E uma segunda característica que eu tenho muito forte é fazer planilhas, tá? Então, essas 3 planilhas, as outras 2, esse irritacionograma, uma planilha que eu fiz lá em 2015, que eu usei durante um bom tempo, eu fiz uma outra chamada TENEP-sonograma, que era uma planilha que eu registrava tudo que eu tinha de TENEP, aquilo que aparecia, e a gente vai vendo tudo que reincide. E essas outras 2 que eu mostrei para vocês, são planilhas que eu já usei em cursos, tá? Que a gente fez para o aluno ele aprender, ele fazer algum tipo de auto-pesquisa em algum tipo de curso nosso, tá? Deixa eu ver aqui, a Sônia está falando que na medida que dedico um momento para digitar informações, a quais jogos importantes, tenho percebido amparos como disposição, conforto, motivação, utilização do melhor tempo, por aí vai, tá? Isso é importante porque isso é uma sinalética, Sônia, tá? Agora observa como que muda o teu campo de energia quando você está trabalhando. Isso, trabalhando que eu falo, é trabalhando na redação da sua escrita científica, do seu artigo da Consciologia. Geralmente o nosso campo ele muda completamente. E essa percepção de campo, cada vez mais que você vai perceber, ela vai se tornando mais fundamental. Foi bom você ter falado isso, porque tem uma técnica básica que a gente costuma usar, né, e que a gente usa muito. Então, assim, toda vez que eu vou fazer registro, anotação ou escrever, eu sempre instalo um estado vibracional antes e faço uma MBE completa, ou seja, EV, exteriorização e absorção. Comigo costuma acontecer um negócio que toda vez que eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, estava preparando, quando eu fui preparar o material dessa palestra, durante aquela 1 hora, 2 horas ou 3 horas, eu costumo fazer muita doação de energia, muita exteriorização, tá? Isso é uma demanda que eu percebo do campo. E o campo, ele amplia muito, ele fica um campo muito no plano das ideias. Costumo dizer que ele fica um campo mental somático. O que não pode gerar desconforto. Se gerou desconforto e indisposição, alguma coisa está errada. Agora, isso é positivo por quê? É como disse uma vez uma Consex para mim num curso de campo no CP2, né? Eu fui lá na banqueta ser atendido, no Epicom, e a Consex exteriorizou a energia no meu frontochakra e falou, você percebe essas energias? Eu falei, sim, percebo. Ela falou, registra muito bem na tua mente, nas tuas ideias, que quando você precisar, você evoca esse padrão de energia. Entendeu? E isso, se a gente pensar, a gente tem que levar para a autopesquisa. Fazer o registro daquilo para a gente não esquecer. Porque são coisas positivas que, quando tiver mal, a gente faz aquilo porque a gente evoca aquela energia, a gente evoca aquele amparo, e aí as coisas tendem a ficar um pouco mais confortáveis, tá bem? Aqui a gente vai caminhando aqui para o final da nossa palestra. Os encaminhamentos que eu tenho para falar são apenas aquilo que a gente já falou, tá? Vamos pensar que ProEx é retribuição, que a autopesquisa, o artigo, tudo que a gente escreve não é só para a gente, é para os outros também, porque a nossa ProEx, apesar dela ter uma pegada individual, ela tem uma pegada que ela é mais coletiva, tá? E ninguém cresce, ninguém evolui sem autopesquisa. A autopesquisa, ela é fundamental na nossa vida. Agradeço pelo tempo que eu estive com vocês. Muito obrigado, né, pela presença, pelos questionamentos, pelas dúvidas e uma boa tarde a todos.